Bem, começamos aí a quinta semana, né, do PET Volume 2, da carga horária complementar, a aula de Sociologia, né, professor Beto. O tema que nós vamos tratar durante essa semana é sobre cultura, tá? E antes da gente começar a aula, gostaria de pedir para vocês se inscreverem lá no canal do YouTube e também seguir a gente, né, lá no Instagram, no @recorte_histórico. Então, cultura, né? Vamos aí definir, né? Fazer uma definição a respeito do que é cultura. Cultura é o conjunto de crenças, né, valores, costumes, artefatos, leis e normas que regem, né, de uma sociedade, né, que regem uma sociedade. São todos os elementos resultados da criação humana e são pertencentes a uma sociedade ou a um grupo social. Tá? Então, cultura é resultado da criação humana. Né? Então, a gente nessa definição aí a gente já deixa bem claro, né, que animais não têm cultura, né? Quem tem cultura e quem cria cultura são os humanos, né? Então tudo aquilo que resulta, né, da criação dos seres humanos, né, da criação humana é considerado cultura, tá? É um conjunto, né, das crenças, né, das normas, das leis que regem a sociedade, né, que estão aí na sociedade, é considerado cultura. A função, né, quais são as funções aí da cultura? Não existem culturas, né, para deixar bem claro, não existem culturas superiores ou culturas inferiores, né? Tudo é considerado cultura, né? Podem ser diferentes, não, mas não superior, inferior, melhor ou pior. Cada povo tem a sua cultura, né? Cada grupo social tem uma cultura e não existe, né, superioridade nem inferioridade entre essas culturas. Uma das funções, né, da cultura é satisfazer as necessidades humanas, né, limitar também normativamente, né, as necessidades humanas. Então, é satisfazer e criar limites, né, através de leis, de normas culturais. Então, ela tem essas funções, né, de satisfazer e limitar normativamente as necessidades humanas. As características, né, da cultura é determinado pelo conjunto de saberes, né, pelo conhecimento que determinada sociedade possui, né, saberes, o comportamento daquela sociedade e os modos de fazer. Tá? Então, tudo que todo aquele conjunto de saber, toda aquela forma de comportamento, todo aquele modo de fazer alguma coisa, de fazer algo, uma característica, né, da cultura, né, de determinado grupo social, determinada civilização, determinado povo. É adquirida por meios das relações sociais de um grupo. Né? A cultura, então, ela possui esse caráter simbólico, né, e também ela é adquirida pelo meio, né, por meio das relações que existem entre o grupo, né, entre os indivíduos que formam o grupo, os indivíduos que formam a sociedade. A cultura não é estática, né, ela pode mudar, né, dependendo aí da influência de novos hábitos que ocorrem. Né? A gente, por exemplo, está passando por uma pandemia, estamos criando aí novos hábitos, né, de contato, né, de aproximação, de relação, e isso, né, ela vai criar aí uma cultura futuramente, né, diferente do que uma cultura que nós vivíamos. Né? Então essa pandemia ela vai ser aí, né, uma ruptura não total, né, não deixando, não criando aí, não deixar de existir a cultura, né, ou outros tipos de cultura, mas ela vai acrescentar aí um novo hábito, né, a cultura já comum, né, na nossa sociedade.
etnocentrismo, né? Isso ocorre quando a gente julga a nossa cultura superior à cultura do outro, né? Então, quando e a gente falou ali, né, a respeito de superior, cultura inferior, melhor ou pior, que não existe, né? E quando a gente acha, né, ou pensa que a nossa cultura é superior à cultura do outro, a gente chama de etnocentrismo, né, que a nossa etnia, né, o etnocentrismo é a gente ao centro, né, e isso é muito problemático, é prejudicial, porque isso pode levar um determinado povo a achar que é superior a outros povos, né? Vamos dar um exemplo aí, o nazismo, né, que achava que os arianos, né, que os alemães puros eram superiores aos outros povos, é, e vários outros exemplos, né, que nós temos. Os europeus achavam que eram superiores aos africanos, aos indígenas, né, darwinismo social, né, que ocorria, onde que achava que o europeu era superior e deveria levar o desenvolvimento a outros povos. Então, o etnocentrismo ele surge quando a gente acha, né, ou pensa aí que a nossa cultura é superior a outras culturas, tá? Então, existem aí também, né, tipos de cultura, né? Não existe uma cultura superior nem inferior. Existem vários tipos de cultura, tá? Em vários povos, né? Várias etnias, vários grupos sociais dentro de um mesmo país, dentro de uma mesma cidade. Existem grupos culturais diferentes, né? Existem formas de representar e apresentar uma cultura diferente. Tá? Então existem aí tipos de cultura, né? A cultura de massa, por exemplo, é o conjunto de ideias e de valores que se desenvolve como tendo ponto de partida a mesma mídia, música ou arte. Tá? Então aquela cultura, por exemplo, que promove o consumismo, né? Aquela cultura em que as pessoas praticamente são obrigadas, né, à coerção social, que tanto Durkheim fala, né, em que existe uma influência externa fazendo com que as pessoas ajam da mesma forma, se vistam da mesma forma, tá? Isso é considerado aí a cultura de massa. Existe a cultura erudita, é o resultado do conhecimento adquirido por meio da pesquisa e do estudo nos mais diferentes campos, né? Aquela cultura que as pessoas adquirem principalmente nos bancos de faculdades, de universidades, de escolas, né? E ela é pouco disponível devido à desigualdade social que existe no nosso país, por exemplo, onde que apenas uma pequena parcela da população consegue ir ao cinema, por exemplo, né, ir ao teatro, cursar uma universidade. Então, essa cultura erudita é aquela cultura, né, adquirida ou proposta por alguns meios onde existe uma pequena parcela da população tem alcance. A cultura popular está ligada às tradições, os saberes, os quais são determinados pelo povo. Né? Então, é uma cultura que ocorre de forma espontânea. Né? As pessoas nascem dentro de um grupo social onde que predomina determinada cultura, né? E essa cultura ela é ligada aí a tradições, né? Ao passado, às formas com que as pessoas viviam, sobreviviam, as formas com que as pessoas falavam, a forma com que as pessoas se dedicavam aí à cultura. Existe a cultura material, né, que representa o conjunto de patrimônio cultural e histórico, formado por elementos concretos que, ao longo do tempo, foram construídos pelos seres humanos. Né? Então, a cultura material é tudo aquilo, né, culturalmente falando, que você consegue pegar, né, é palpável. Né? Então, a cultura material ela é palpável. Você tem condições de
de pegar, de segurar, de encostar a mão, né? Ela é medida aí pela forma com que você consegue é, é, né, ter contato com ela. Elementos arquitetônicos, objetos de uso pessoal e coletivos são exemplos de cultura material. A cultura imaterial é o contrário da cultura material, aí, né, vamos dizer assim, é formado pelos elementos intangíveis, né? Você não consegue medir, você não consegue pegar, você não consegue segurar a cultura imaterial, né? Ela pode ser uma música, uma dança, né? Ela representa um conjunto de saberes, de tradições, hábito, né? Como que você mede o hábito, né? Como que você pega, né, uma receita de se fazer um bolo. Então, tudo isso é cultura, cultura imaterial, né? Então, é algo que você não consegue pegar, que você não consegue segurar, né? Lendas folclóricas, festas, rituais e muitos outros exemplos. A cultura organizacional, também chamada de cultura corporativa, reúne um conjunto de elementos associados aos valores, missões e comportamento de determinada organização, né? Determinada corporação, né? Uma empresa, uma indústria, um grupo de trabalhadores que exercem sua função em determinada corporação, ela tem ali uma cultura, né? Então é aquela cultura daquela organização, daquela corporação. Existe a cultura corporal, que analisa o comportamento dos seres humanos em seus mais diferentes grupos. Ela reúne as práticas relacionadas ao movimento, como danças, jogos, atividades, comportamento sexual e festividades, né? Então, ela está mais ligada aos aspectos físicos, né? Às formas com que as pessoas se organizam, né? Em jogos, em danças, em atividades, dentro de uma sociedade. Então, esses aí foram os tipos de cultura, né? Na aulinha de hoje, fazendo aí uma recapitulação rápida, nós vimos a definição de cultura, né? É o conjunto de crenças, valores, costumes, artefatos, leis e normas de uma sociedade. Nós vimos que a cultura tem a função de satisfazer e também pode limitar, né, as necessidades humanas, né? Leis, por exemplo, é uma forma de cultura que limita, né, as necessidades humanas. Tem as características, né, determinadas pelo conjunto de saberes. A cultura possui um caráter simbólico adquirida pela relação, né, social. Ela não é estática e pode, né, sendo influenciada aí por novos hábitos. Vimos o etnocentrismo, né, que o pensar da cultura ser superior e inferior, né? Quando nós pensamos que nossa cultura é superior ou inferior, né? Superior ou inferior a outra cultura. Tipos de cultura, né? Nós vimos a cultura de massa, erudita, cultura popular, material, imaterial, organizacional e corporal. Assim a gente termina, né, a nossa aula a respeito de cultura. E mais uma vez, né, para afirmar aí, né, a gente pede que vocês se inscrevam no canal Recorte Histórico, né, do professor Beto, lá no YouTube, e também siga o @recorte_histórico. Assim a gente termina a aula. Um abraço a todos e até a próxima.